Olá, gente boa! Aqui diretamente do App Física, nossa sequência natural. Aqui hoje eu começo uma aula importante, aquela que vai ajudar a gente a subir algumas escadas de nivelamento. Hoje vamos falar diretamente aqui do estudo dos vetores. Vimos toda a estrutura básica de cinemática, vimos a estrutura mais complexa da cinemática, entrando em vetores, é um assunto simples, fácil, objetivo, direto, mas sem ele a gente não consegue discutir as grandezas mais importantes da física. Campo elétrico, campo magnético, relações de força. Então, se nós não trabalharmos ele em grande qualidade, teremos problemas. Então, vamos a ele. Importante conteúdo de vetores. Princípio fundamental, gente boa. O que seria um vetor, Marcos? Vetor, gente, é todo e qualquer segmento de reta orientado. Com a consequência, se é um segmento de reta orientado, ele naturalmente determina direção e sentido. Então, não basta ter um segmento de reta, ele tem que estar sempre indicando direção e sentido. Parece simples, mas isso é. Às vezes você está na rua dirigindo o seu carro, você observa as placas de sinalização, siga em frente, vire à direita. Isso é uso vetorial. Então, quando você vira à direita, vira à esquerda, você está mudando de sentido. Lembrando que direção normalmente são horizontal, vertical, inclinada ou diagonal. E sentido é aquilo que está contido na direção. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Por que você diz contido na direção? Eu explico. Imagine uma reta. Essa reta é horizontal. Ela tem uma direção, mas quantos sentidos? Dois. Ela pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, o vetor ele é uma fração disso, né? Então, eu posso dizer aqui, ó, que eu tenho um vetor. Segmento de reta orientado. É um vetor com direção horizontal e sentido para a direita. Então, vetor é todo segmento de reta orientado que tem direção e sentido. Porém, nem todas as grandezas da física utilizam esse processo. E nós já vimos um pouco disso, então vamos apenas relembrar. Existem grandezas físicas escalares, que são aquelas que não fazem uso vetorial, elas têm apenas módulo, que é um número acompanhado de uma unidade. Já as vetoriais são aquelas que possuem módulo, direção e sentido, tá? Só lembrando, gente, rapidamente, módulo é uma espécie de carteira da identidade da grandeza. Tipo, quando eu digo 9, não basta dizer 9, senão eu não identifico o que 9 o quê? 9 horas? Módulo do tempo? Número 9, unidade horas. 50, 50 o quê? Quilômetros por hora. Então isso é o módulo da velocidade, assim como 28 graus Celsius é o módulo da temperatura, assim como 7 metros é o módulo da distância. Então, é importante lembrar que o módulo não é só um número com unidade do lado, é um número com unidade que identifica a grandeza. Mas se de repente o cara chega lá e diz assim, 5, e não me diz o que é. Nós dizemos que é uma grandeza adimensional, sem dimensão, sem unidade, tá? Ela não se classifica nem como escalar, nem como vetorial. Existem algumas grandezas na física, como, por exemplo, rendimento. O rendimento, o cara diz, rendimento é 50%. 50% é o número 0,5, você vê que isso não tem unidade. Então, rendimento é uma grandeza adimensional, não se classifica nem como escalar, nem como vetorial. A gente vai ver muitas outras, mas é importante ter essa consciência. Preciso gravar quais são as grandezas escalares vetoriais? Já dissemos aqui uma vez que não, mas deixa eu lembrar essas grandezas. Por exemplo, massa. A minha massa é de 96 quilogramas. Então, eu não preciso dizer 96, eu tenho uma massa de 96 quilogramas para a direita ou para a esquerda. Isso não existe. Eu só indico a ela o módulo. É diferente de dizer, eu apliquei uma força para a direita,
Força para a esquerda, força para cima, força para baixo. A velocidade do veículo vai para a direita quando eu faço a curva, claro. Então, quando eu coloco direção em sentido, é vetorial. Se eu não consigo colocar direção nesse sentido, ela é sempre escalar. Eu não preciso gravar essas grandezas, eu preciso ter apenas consciência do funcionamento, né? Massa, tempo, temperatura, densidade, são elementos que têm apenas módulo. Mas velocidade, aceleração, força, campo elétrico, impulso, são grandezas que têm, além do módulo, a direção e o sentido, tá? A questão toda é, beleza, Marcos, eu consigo identificar as vetoriais que são objeto do meu estudo, que é o vetor. Como fazer o uso do vetor? Ah, isso é o mais importante. A parte mais importante dessas próximas aulas que teremos estarão vinculadas, gente boa, justamente nessa lógica do vetor. Essencialmente nesta lógica do vetor. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar calmamente. Bom, existem algumas formas de trabalhar o vetor, como as operações vetoriais. Existem operações vetoriais de adição, mas cuidado. Eu sei que a nossa noção genérica de adição é pegar um valor, somar o outro, eu estou adicionando. Porém, adição vetorial é uma junção de vetores. Bote uma coisa na sua cabeça, gente. Vetores. Vetores. É legal que eu te diga isso aqui e agora. Vetores. Eles têm natureza geométrica. Vetores possuem natureza geométrica. Lembre do que eu estou te dizendo nessa aula. Então, adicionar vetores é juntar os vetores no sentido de determinar um resultado com natureza geométrica. Como isso funciona, Marcos? Funciona muito facilmente. Eu vou pegar aqui duas regras de adição. Uma chamada regra do polígono, outra chamada regra do paralelogramo. Normalmente, eu prefiro que você escolha, você pode escolher. Agora, ter a consciência das duas regras é fundamental. Então, eu vou começar com a regra do polígono, ela é bem fácil, ela é bem boba. Eu vou pegar aqui dois vetores, A e B, e vou adicionar esses vetores, somar vetorialmente esses dois. Como eu somo vetorialmente? Simples. Na regra do polígono, você pega a ponta do vetor A e coloca no fundo do vetor B. Assim, ponta do A no fundo do B. O resultado dessa soma, dessa união, é pegar o vetor final e ligar fundo com fundo em A, ponta com ponta em B. Fundo com fundo com o primeiro vetor, ponta com ponta no último vetor. Assim. Então, quem vai ser o resultado disso aí? A mais B. Pô, Marcos, isso parece muito bobo. É, e é apenas representativo. Eu ainda não estou falando de cálculos, porque aí sempre tem alguém que se pergunta, como é que calcula isso? Calma. Primeiro vamos entender como funciona. Depois, trabalharemos os cálculos. Bom, vou pegar um outro exemplo. Vetor A, vetor B. Como é que eu adiciono pela regra do polígono? Pega a ponta de A, coloca no fundo de B. Vamos lá. Ponta de A no fundo de B. O resultado, fundo com fundo no vetor A, ponta com ponta no vetor B. Sempre fundo com o vetor inicial, ponta com o vetor final. Por enquanto, eu estou fazendo com dois, mas podem vir 3, 4, 5, 6, 8 vetores que sejam, eu utilizarei a mesma premissa fundamental. Marcos, isso parece muito simples? Isso é simples, mas eu preciso que a gente vá mais longe. Imagine, por exemplo, que eu tenho 3 vetores, A, B e C. E aí eu quero juntar esses 3 vetores, eu quero adicionar esse conjunto, somar o A com B com C. Simples. Pega a ponta de A, coloca no fundo de B. Pega-se a ponta de B, coloca no fundo de C. E o resultado desse conjunto? Fundo com fundo, ponta com ponta. Quem é o resultante final? A mais B mais C.
Legal, Marcos, eu também estou achando muito tranquilo. Pois é, tem uma outra regra de adição que é chamada de regra do paralelogramo. Marcos, é mais fácil? Não. É mais difícil? Não. Tem o mesmo teor, tá? Mas aqui eu chamo a atenção para um detalhe. A regra do polígono é mais veloz. E hoje, no vestibular moderno, tempo é algo muito significativo.